vou te ensinar a fazer essa fatia de bolo que eu tenho certeza que você vai vender muito aí na sua região. Eu fiz esse bolo com uma massa manteigada de chocolate, o recheio de brigadeiro de maracujá e a cobertura com brigadeiro de chocolate meio amargo. Os dois brigadeiros eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e aproveita, vai ali, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like para que o YouTube entenda que você adora assistir esses tipos de conteúdo e te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Então aqui eu já tenho tudo que eu preciso para montar o bolo, aqui está a massa manteigada que nós fizemos, eu embalei e conservei na geladeira. Então agora, como vocês podem ver, ela tá bem firme por conta da manteiga, ela fica dura na geladeira. Essa massa, ela é indicada para fazer bolos para ser comida em temperatura ambiente, não gelado, porque a massa ela fica dura na geladeira por conta da manteiga. E aqui eu tenho o brigadeiro de chocolate meio amargo, que eu já fiz no vídeo e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Esse eu vou usar de cobertura. Aqui eu tenho o brigadeiro de maracujá, que eu também vou deixar o link aqui para vocês. Dá uma olhadinha depois no vídeo, na sequência desse daqui. Esse eu vou usar de recheio. E aqui eu tenho bico de confeitar. Esse bico aqui é o bico Pétala 124 da Wilton. Esse aqui é o que nós vamos usar para fazer a cobertura. Uma manga de confeitar, eu uso essa de silicone que eu gosto bastante, você pode lavar e reutilizar quantas vezes você quiser. Eu tenho uma calda de açúcar, uma caldinha básica de água com açúcar. Eu faço 1 xícara de açúcar para 2 xícaras de água, levo no fogo, assim que ferver eu desligo, espero esfriar e armazeno na geladeira e você pode utilizar sempre que você precisar. Eu gosto de utilizar esse tipo de calda, água e açúcar, quando nós vamos fazer bolo que não vai ser gelado, que não vai para a geladeira. Se a gente usar uma calda de leite aqui e esse bolo ficar muito tempo exposto fora da geladeira, seu bolo pode azedar por conta do leite. Então dê sempre preferência para caldinhas básicas de água e açúcar. Essa calda você pode saborizar como você quiser, com essências, com extratos, dependendo da massa do bolo você pode fazer combinação com chá de camomila, chá de lavanda, fica uma delícia. É só você usar sua criatividade e usar o que você quiser para saborizar a calda de água com açúcar. Aqui eu tenho uma faca, eu gosto para cortar a massa, eu gosto de usar essas facas de serra, faca de pão. Se você preferir aquele cortador de arame, pode usar também, não tem problema. É que eu tô acostumada a usar a faca, então é o que eu sempre utilizo. Aqui eu tenho uma bailarina, que eu gosto bastante de utilizar, e eu acho um utensílio muito importante vocês terem também na cozinha de vocês, principalmente se vocês forem fazer bolo para comercializar, que vai facilitar muito na hora da decoração. Espátula, colher e aqui a folhinha de acetato. O acetato é porque eu vou montar o bolo. Hoje eu vou montar o bolo de uma forma diferente. Geralmente eu monto ele dentro da forma. Hoje eu vou montar e depois eu vou envolver com o acetato para poder estar levando depois esse bolo para a geladeira, porque ele vai precisar gelar, ficar bem geladinho, para depois a gente conseguir fazer o corte perfeito. Aqui eu tenho as embalagens na qual eu vou utilizar depois. Essa embalagem ela é perfeita para você comercializar as fatias do bolo, porque ela cabe uma fatia no formato de triângulo bem certinho, que é o tamanho do bolo que vai ficar depois. Tá? Ela é de acetato. Essa aqui você encontra em casas que vendem produtos para confeitaria ou em casas de embalagem também você vai encontrar. É bem baratinho. Aqui eu tenho a massa. Eu vou abrir a massa. Seguinte, eu não faço bolo para comercializar. Eu tô fazendo o bolo aqui para ensinar vocês e mostrar como que eu faço. Então eu não utilizo luvas, tá? A minha mão já tá higienizada, óbvio, porque depois eu vou consumir esse bolo. Vou ser obrigada a fazer esse esforço, comer o bolo. Mas, como eu não estou fazendo para comercializar, eu não me preocupo tanto com a higiene na hora de eu estar montando esse bolo, né? Óbvio, minhas mãos estão limpas, minha bancada está limpa, tá tudo limpo e higienizado, até porque eu vou consumir o bolo depois, então quanto mais higiene na nossa cozinha, melhor, com certeza, né? Mas se você for fazer para vender, sempre se preocupe com isso. Touca no cabelo, luvas nas mãos e bancada sempre limpa, gente. Isso é muito importante. Se você for fazer um vídeo, uma foto, ou o seu cliente um dia for visitar a sua cozinha e ver que você não trabalha com limpeza, higiene, organização, com certeza vocês irão perder clientes. Então cuidem bastante com isso. Esse é o cuidado mínimo que toda confeiteira tem que tomar. Então vamos para a montagem. Então aqui eu tenho o bolo, cobertinho em plástico filme, igual eu falei para vocês, que eu levei na geladeira. E deixo pelo menos 8 horas ele gelando,
Vai ficar bem firminha a massa e não ter problema nenhum na hora de eu cortar essa massa. Para ficar mais fácil depois de eu levar essa massa na geladeira, eu vou deixar ela aqui em cima desse fundo dessa forma que eu tirei, é um fundo de alumínio de uma forma, aquele fundo removível, para ficar mais fácil de levar na geladeira e a gente poder armazenar. Então eu coloquei aqui em cima, mas você pode colocar em cima de qualquer outro prato também. Se você preferir montar na forma, eu já fiz um vídeo aqui mostrando como eu faço para montar dentro da forma e no acetato já montadinho ali dentro. Tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ou um card aqui em cima para você procurar e assistir esse vídeo e ver como é que eu monto o bolo já dentro do acetato com a forma. Hoje nós vamos montar diferente para você ver que existem várias possibilidades. Não existe somente um jeito certo de fazer. Tá? Existem várias maneiras de montar um bolo e hoje nós vamos montar de outro jeito. Então eu vou abrir um espacinho aqui. Aqui eu tenho uma grade que eu gosto bastante também de usar essas grades, principalmente para colocar a massa em cima para ela descansar. Antes dela chegar na temperatura ambiente, a gente conseguir levar ela para a geladeira, é importante deixar ela esfriar sobre uma grade. Então aqui eu vou utilizar só para apoiar a massa em cima mesmo. Então o que eu vou fazer? Como eu não vou utilizar essa parte de cima aqui para ficar no meio da massa, no meio das camadas, então eu não vou tirar esse topo, eu não vou descartar, tá? Eu vou deixar ele aqui. Então eu vou cortar a massa no meio, eu começo girando lentamente e só fazendo uma leve marcação no meio da massa e vou girando a bailarina para fazer essa marcação. Assim que eu fizer a marcação no bolo todo, então eu vou começar a aprofundar a faca dentro da massa. Se você pegar e fazer assim direto, vai correr o risco de você cortar a sua massa torta e não vai ficar bonito depois, mesmo se você for fazer um bolo coberto de camadas. Então eu gosto de fazer assim, que é a maneira mais fácil que eu acho pra gente poder cortar a massa bem retinho. Então agora que eu já fiz a marcação, eu começo a entrar com a faca. A massa ela tá um pouquinho dura mesmo, por conta da manteiga, igual eu falo pra vocês, a massa manteigada na geladeira sempre fica um pouquinho mais dura. Pronto, ó, a faca vai sair do outro lado agora e o bolo ficou cortado bem retinho, vou mostrar pra vocês. Cuidado, porque como a massa está durinha, ela fica fácil de quebrar, então tomem cuidado, tá? Eu peço desculpa pra vocês por conta do barulho na rua, aqui os cachorros são incontroláveis, passa carteira na rua, qualquer pessoa de bicicleta, os cachorros dos vizinhos ficam enlouquecidos e não param de latir. Então, desculpe o barulho no fundo, mas é muito difícil achar um horário que eu possa gravar sem que tenha barulho. Então, me desculpem. Pronto, então agora o que eu vou fazer? Eu vou umedecer essa massa com a nossa calda. Cuide para não umedecer muito, porque se molhar demais, começar a vazar calda na parte de baixo do bolo e não queremos. Agora eu vou pegar a minha manga de confeitar e vou colocar o recheio aqui dentro. Essa é a maneira mais fácil da gente conseguir espalhar o recheio dentro do bolo quando nós não vamos montar ele dentro da forma, certo? Então eu vou pegar aqui o meu recheio, ele está bem cremoso. Esse aqui é um brigadeiro de maracujá. Como eu falei pra vocês, eu já fiz o vídeo desse brigadeiro aqui no canal e o link tá aqui embaixo na descrição. Lembrando vocês que sempre que eu faço uma receita, eu deixo a receita completa na descrição do vídeo. Eu coloco ali por escrito na descrição do vídeo. Fica mais fácil para vocês copiarem e depois tá pegando a receita. Pronto, o recheio está na manga, agora é só apertar para ele descer. Essas mangas de silicone é muito bom de usar. Então agora a gente começa fazendo a borda. É só ir apertando, o recheio vai saindo e a bailarina vai girando sozinha. Olha só que maravilha. Bailarina é uma maravilha, gente. Só fazendo círculos. Essa quantidade que eu fiz no vídeo dá certinho para cobrir um bolo desse diâmetro. Eu fiz uma forma de 23 centímetros. Então, se você for fazer um bolo maior, com diâmetro maior, façam mais recheio. Aqui, com o auxílio da própria colher, que eu utilizei para colocar a cobertura dentro, eu vou dar uma espalhadinha nesses que ficaram mais altinhos, só para me certificar de que não vai ficar nenhum buraquinho aqui dentro da massa sem recheio. E agora eu vou pegar a outra parte da massa e colocar aqui em cima. Pronto.
Dou uma leve pressionada, não precisa pressionar muito, só um pouquinho, para essa camada de recheio aderir bem na massa de cima, certo? Então, só uma leve pressionada. Agora que o bolo já está montadinho, eu vou pegar um saquinho plástico desses aqui de freezer. Vou pegar 2, porque o meu é pequeno, e vou envolver o bolo aqui. Porque eu vou colocar o acetato aqui em volta e eu não quero sujar o acetato, então eu vou pegar o plástico e vou pôr aqui, depois isso já vai servir também para cobrir meu bolo. Faltou um pedacinho aqui, mais um vou pôr aqui. E pronto. Então agora eu venho com a folha de acetato e vou envolver o bolo, dando uma boa apertadinha, para ele ficar bem pressionadinho aqui dentro desse acetato. Então daí a gente pega uma etiquetinha, cola aqui. Eu uso essas etiquetinhas que eu tenho personalizadas mesmo com a minha marca. Dou uma puxadinha no plástico para na hora que o brigadeiro encostar ali não ficar muito marcado, né, com a marca do plástico. Então eu dou só uma erguidinha. Pronto, e agora eu vou cobrir bem esse bolo aqui em cima e dar mais uma pressionada para esse brigadeiro encostar no plástico ali, ó. Porque esse vai ser o detalhe depois da decoração, que vai ficar aparecendo esse recheio de brigadeiro ali na lateral, tá? Então, dá uma pressionadinha. Então, só vamos molhar. Mesma coisa, não vamos molhar demais, porque não queremos bolo encharcado. Então, agora sim, a gente fecha bem fechadinho. E vamos levar para a geladeira por aproximadamente 4 horas para firmar bem esse recheio e a gente poder fazer um corte bem bonito e deixar as fatias bem suculentas, que quando as pessoas olharem para o seu bolo, elas vão querer comer desesperadamente. Pronto, o bolo já está bem geladinho. Quanto mais tempo você deixar na geladeira, melhor vai ficar, mais perfeitas as fatias irão ficar. Então deixe lá pelo menos 4 horas, 8 horas se você quiser deixar, não tem problema, tá? Antes de você fazer as fatias. Mas deixe pelo menos 4 horas. Então agora eu vou retirar aqui o acetato. O bom de utilizar o saquinho plástico ali é que a gente não suja o acetato sai limpo. Depois para lavar o acetato sujo de brigadeiro é bem ruim. E esse acetato aqui você pode lavar ele e utilizar outras vezes também. É só higienizar bem. Tiramos o saquinho plástico e agora nós vamos cortar as fatias. Aqui eu tenho uma faca sem ser de serra, de corte liso, um pote com água quente, onde eu vou usar para lavar a faca, molhar. A água quente vai esquentar a lâmina da faca, vai ficar mais fácil para a gente estar cortando. Então aqui eu vou fazer uma marcação. Primeiro, antes de cortar, eu marco o bolo bem no meinho. E vou dividindo as fatias. Agora a gente deixa a faca um pouquinho ali. Deixa eu ver se eu medi certo. Bem certinho. Então eu vou dispor aqui as partes de baixo. Deram 8 fatias. Eu vou montar 4 para vocês verem. Mas esse bolo, esse tamanho de bolo, vai dar 8 fatias. Se você tiver um marcador também, você pode utilizar. Dá para fazer um pouco mais estreita as fatias, se vocês preferirem também. Eu gosto de fazer fatias bem servidas, porque assim o cliente vai ficar bem satisfeito com uma fatia bem generosa de bolo. Então, agora com a faca bem quentinha, eu venho aqui, onde eu marquei, e sem esfregar a faca no bolo, eu passo ela reta até chegar embaixo. Eu levo ela lá para a bacia de volta, viro o meu pratinho, que assim fica mais fácil de eu cortar, tá? Limpa bem a faca. Como a água tá quente, sai bem fácil o sujeirinho da faca aqui na água. Então limpa bem a faca, deixa escorrer bem a água. E novamente, onde você fez a marcação, passe a faca sem serrar, sem ficar fazendo esse movimento, tá? Leva ela reta até lá embaixo. Coloca lá na água novamente. De novo, vamos limpar a faca e fazer mais uma fatia. Assim você vai garantir que o seu recheio vai sair limpinho, lisinho ali de dentro do bolo. Porque quando você fica fazendo assim, esse movimento de vai e volta, e com a faca fria, o farelo do bolo vai sujar todo o recheio e não vai ficar aquela fatia bem bonita, bem desenhada. Então, esses pequenos detalhes é que fazem a diferença no seu produto. Reto até lá embaixo. Como eu falei, eu vou decorar somente 4 fatias. O restante eu decoro depois. Mais uma. Agora é só a gente desenformar
e colocar nas nossas forminhas. Limpar a faca novamente. Você pode utilizar uma espátula agora, se você preferir. Eu vou usar a mesma faca, tá? Ó, a fatia sai perfeita, estão vendo? Fica bem limpinho a parte do recheio. Então, com muito cuidado, muita delicadeza, a gente deposita a fatia na nossa forminha. Uma fatia está pronta. E agora eu vou desenformar o restante. Então agora, com as fatias cortadas, olha que lindas que elas ficaram. Super fofinho, bem molhadinho, vai ficar uma delícia. Tenho certeza que você vai vender muito bolo em fatia aí na sua região. Já cortei todas as fatias, aqui eu tenho meu recheio. A hora que você for utilizar o recheio, se você achar que ele está muito duro, muito firme, que vai ficar ruim de você colocar ele no bico, você pode levar um minutinho no micro-ondas de novo, dar uma esquentadinha e colocar mais umas 3 colheres de creme de leite, misturar bem e ele já vai chegar no ponto, tá? O meu ele está assim, ó, bem cremoso, tô vendo? Tá bem molinho, bem cremoso, ó. Então ele vai dar bem certinho para utilizar no bico, não vou sofrer para colocar ele aqui. Então aqui eu tenho um saquinho de confeitar, agora eu vou usar um saquinho de plástico, ele é descartável, esse aqui, tá? O meu bico já está aqui, esse é o 124 da Wilton, bico pétala. Agora eu gosto de usar uma manguinha um pouquinho menor, tá? Que fica mais fácil para eu trabalhar. E eu vou colocar o brigadeiro aqui dentro, uma quantidade que eu acho que dê para eu trabalhar bem tranquilo. Não força muito a mão. Assim, pra mim está ótimo. Gira bem a parte de cima aqui para não vazar brigadeiro. E agora aqui o que acontece? Esse bico tem uma ponta mais fininha e uma ponta mais gordinha. O bico pétala ele faz um formatinho de uma gota aqui embaixo. Então nós vamos pegar o nosso bolo. Eu gosto de começar da parte maior para a parte menor, mais fina, tá? Eu deixo o triângulo, a ponta virada para mim. Seguro bem aqui em cima. A parte mais gordinha do bico eu deixo para baixo e a parte mais fininha, que é mais apertadinha, eu deixo para cima. Vou mostrar bem pertinho para vocês. Ó, ele tem um formatinho de gota, tá vendo? Então a parte mais gordinha eu deixo para baixo. Encosto no bolo, eu vou encostar no bolo, o meu bico, e vou levar para lá e trazer para cá. Vai, faz um movimento de vai e volta, tá? Ó, vai e volta. Faz um zigue-zague e ele fica assim. A primeira camadinha ali de trás sempre vai ficar caidinha, não tem problema. As outras vão se apoiar em cima dela e vai ficar tudo em pezinho. E agora os outros. Novamente, dou mais uma enroscadinha aqui na minha manga. Deixo bem torcidinho pra manga ficar sempre bem certinha na sua mão, ó, sem precisar fazer muito esforço, com uma manga muito grande, tá? Então vamos lá de novo. Deixa bem em pezinho o bico, pro desenho ficar bem em pé. Se você deitar demais, a cobertura vai ficar caída. Gira de novo. E vamos novamente. Vai e volta. Com o bico em pé, a pontinha gordinha para baixo. E fica assim. Fazer mais um. Você pode utilizar outros tipos de bico também, tá? Se você preferir, você pode utilizar o bico pitanga. Vai fazendo pitanguinhas em cima, ou pode fazer o mesmo movimento com qualquer outro bico que você quiser. Eu gosto bastante desse. Então hoje é esse que nós vamos utilizar. Ó, vai e volta. Cuidem para não demorar muito na ida e na volta, porque senão não vai ficar um zigue-zague liso, vai ficar um zigue-zague franzido, como se fosse um babado. Agora eu vou terminar os outros que eu tenho aqui também e já venho mostrar para vocês como que eles ficaram. Então agora aqui com todas as fatias cortadas e já decoradas, eu vou pegar um pedacinho de chocolate, uma barrinha de chocolate e vou raspar aqui em cima, umas raspinhas, só para dar um acabamento mais bonito.
Então agora é só a gente fechar a nossa embalagem, mas eu acho que não vai fechar porque eu fiz muito alto. Eu gosto de bolo alto, né? Quem me conhece sabe que eu amo bolo alto. Mas enfim, vamos medir da próxima vez a embalagem, porque senão não vai dar certo, né, gente? Olha aqui, ó. É uma dó. Não vai fechar, tá? Então meça sempre a embalagem antes de você montar o bolo, certo? Faça a medição ali certinho, coloque a embalagem na lateral do bolo e vê se vai dar certo a altura do bolo depois de pronto dentro da sua embalagem. Eu sei que existe umas mais altinhas para você comprar nessas casas de confeitaria ou casa de embalagem, é que essa daqui ela é um pouco mais baixa mesmo, tá? Tem umas que elas são um pouquinho mais altas. Mas é só você medir antes de você montar que vai dar super certo. A minha aqui eu não vou pôr, porque senão vai estragar o nosso bolo. Ficou tão lindo, maravilhoso. Então essa foi a minha fatia que vende muito. Eu espero que vocês tenham gostado. E aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like e compartilha com todo mundo que você acha que também precisa aprender a fazer essa receita deliciosa. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!